Shalom, queridos. Bendito seja o nome do Senhor. Nós estamos no esconderijo do Altíssimo e na sombra do onipotente Deus nós descansamos. Dizemos que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, nosso Deus em quem confiamos. Ele nos livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Nos cobre com as suas penas e debaixo das suas asas nós estamos seguros. Sua verdade é escudo e broquel. Nós não tememos os terrores da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita. Nós não seremos atingidos, porque aos teus anjos o Senhor já deu ordem ao nosso respeito para nos guardarem em todos os nossos caminhos. Eles nos sustentam com as suas mãos, para que nós não tropecemos com nossos pés em pedra. Pisamos o leão e a áspera e calcamos os pés da serpente, porque nós temos amado o Senhor, Ele tem nos colocado no alto refúgio, porque nós conhecemos o seu nome. Quando nós lhe invocamos, Ele nos responde. Ele nos dá abundância de dias e nos mostra a sua salvação. Então louvamos ao Senhor pela sua bondade. Esse é o Salmos 91, que nós recitamos nessa confiança de que Deus realmente, Ele é um Deus poderoso que guarda o seu povo em todo o tempo. Então, bendito seja o nome do Senhor pela sua fidelidade. Eu louvo ao Senhor pela sua vida, Célia Santos. Louvo ao Senhor pela vida de cada pessoa que está chegando aqui para participar dessa live. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês vão chegando e vão sendo abençoados. A Selma Pereira também, glória a Deus. Sejam abençoados em nome de Jesus. Quem mais vai recebendo a bênção em nome de Jesus, cada um de vocês. Estejam assim disponíveis para dar glórias a Deus, para dizer amém. É assim que o Senhor quer. Que vocês estejam participando, estejam realmente nessa convicção que é tempo de conhecermos o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, diz o profeta Oséias, no seu capítulo 3, no versículo 6, ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E nós estamos nessa rota. Então glorifique, vai entrando na live e vai glorificando a Deus, vai glorificando o Senhor. Paz do Senhor para todos vocês, paz do Senhor Zil Cavalcante, paz do Senhor a cada um que está chegando e dando glórias a Deus, vai glorificando ao Senhor, porque nós estamos realmente entrando numa nova dimensão. Deus realmente está nos fazendo conhecê-lo pela sua palavra. Nós nos disponibilizamos a conhecer o Senhor, fazendo a leitura da sua palavra diariamente, e só aqui nas lives nós fazemos a leitura 3 vezes ao dia, Seja bem-vinda, Maria de Fátima, louvado seja o nome do Senhor, vá glorificando a Deus. E aqui, só aqui no Face, todos os dias um capítulo, né? Nós estamos no livro de Êxodo e temos no horário da manhã, agora mudamos para 6 da manhã, agora é 6 horas da manhã, facilitou para muita gente, que era 5 horas, agora passamos às 6 horas, 6 horas da manhã no Instagram, um capítulo também. E quando chega às 18 horas, novamente no Instagram, outro capítulo de que livro? Do livro de Êxodo. Porque, graças a Deus, já estivemos durante os dias passados fazendo a leitura diária de 3 capítulos do livro de Gênesis. E dentro de 15 dias nós lemos os 50 capítulos do livro de Gênesis. Então, glorifique ao Senhor, exalte ao Senhor. Você já imaginou o que é isso? 50 capítulos em 15 dias? É sinal que vocês estão realmente afim, não é? Estão querendo realmente conhecer a Deus. Então, louvemos a Ele, glorifiquemos a Ele. Já imaginou isso? 50 capítulos do livro de Gênesis nós lemos em 15 dias. 3 capítulos por dia, 3 capítulos em cada live. A live do amanhecer no Instagram, a live do meio-dia aqui no Face, a live das 18 horas no Instagram. Então, se fosse você, ó, aplaudir ao Senhor, aplauda o Senhor, Ele é maravilhoso.
Nunca lemos tanta Bíblia como estamos lendo, né? E sem contar os momentos que vocês estão lendo a Bíblia em casa, particularmente. Esse é o momento que vocês fazem a leitura comigo. Mas sem contar o horário que vocês estão lendo particularmente. Então é tempo realmente de renovo, é um novo tempo, graças ao nosso Deus. Val Brito, glórias a Deus, é isso mesmo, vai glorificando ao Senhor, Val Brito. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Estamos aqui muito felizes. É tempo já de agradecer, de bater palmas para Jesus, porque vocês realmente estão afim, eu também estou, de conhecer mais a Deus. Então vamos, você sabe que estamos passando rapidinho o livro de Êxodo, pelo fato de nós estarmos passando vários capítulos, sem fazer a leitura aqui e pedindo a vocês para fazer a leitura particularmente. Por exemplo, do capítulo 5 até o capítulo 11, eu deixei que vocês fizessem a leitura e que vocês apresentassem qualquer dificuldade que tivessem, sem problema, nós iremos ajudar. Se tiver dificuldade nos capítulos de 5 até o 11 de Êxodo, só é me participar que eu vou ajudar. Em nome de Jesus, serei usada pelo Espírito Santo. Por que essa rapidez? Por que passei assim? Porque são capítulos, é uma história conhecida, a história de Moisés, a convocação de Moisés, os filmes estão aí, vocês sabem muito bem. Agora, aquelas dificuldades de interpretação, só é pedir ajuda do Espírito Santo e se não conseguir captar, ele pode me usar para te ajudar. Então, hoje, pela manhã, eu estive falando do capítulo 13 de Êxodo, a rapidez que já estamos. Esse capítulo eu quero fazer somente recapitular, somente um pouquinho. Quer dizer para vocês que os fatos históricos desse capítulo 13, do capítulo 12, é uma tipologia, é mostrando o que iria acontecer anos depois de tudo isso. Aí agora viria Jesus. E Jesus seria o quê? O Cordeiro de Deus. Ele seria? Não, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, tudo isso que vocês estão vendo aqui, toda essa trajetória, desde Abraão até chegar agora a Moisés, Deus só tem um propósito: mostrar Jesus. Tudo sinalizava Jesus. Vocês lembram da promessa lá de Gênesis, capítulo 3, versículo 15? Pronto, aquela promessa já ficou ali, gravada no coração do Pai. Mesmo que qualquer um se esquecesse da promessa, ele não estava esquecido, porque realmente o amor dele é incondicional. Então ele veio nesse propósito. Vocês viram a trajetória do livro de Gênesis, 50 capítulos, a gente só assimilando o amor de Deus. Que coisa linda é o amor de Deus. Está conhecendo ele? É isso que você tem que saber. Nós temos que saber como ele é bom. Já viu como é amoroso? Que amor é esse, hein? Um amor tremendo do nosso Deus. Aí você pode cantar, como eu sempre já tentei cantar, e eu posso fazer isso agora, né, também, né? Que ele é tão lindo, a gente tem que cantar. Que Deus é esse? Se eu disser o que ele vai fazer contigo, todos vão dizer que Deus é esse. Se eu falar do que ele faz comigo, todos vão dizer que Deus é esse. Se eu disser o que ele vai fazer contigo, ouviu, Nilda Silva? Todos vão dizer que Deus é esse. Se eu falar do que ele faz comigo, todos vão dizer que Deus é esse. Que Deus é esse. Maravilhosa é a graça desse Deus, operando ele, quem impedirá? É o Deus Jeová. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Que Deus é esse? É o Deus Jeová, operando
quem impedirá? É pena que não saiu na altura certa, não é? A minha voz não aguentou. Mas vocês entenderam a letra? Que Deus é esse? Se eu disser o que Ele vai fazer contigo, todos vão dizer, que Deus é esse? Eu sei que Ele vai fazer grandes coisas na tua vida. Não é em vão você estar aqui todos os dias querendo conhecê-lo mais. Ninguém se aproxima de Deus, ninguém fica com esse coração desejoso de conhecê-lo para não entender que Ele realmente tem um amor incondicional. E o que Ele vai fazer com você não é porque você merece, o que Ele está fazendo comigo não é porque eu mereço, mas porque Ele realmente é um Deus que o amor dele é inexplicável. Então, louvemos ao Senhor, onde nós já chegamos até aqui. Já imaginou 50 capítulos de Gênesis, vocês me acompanhando? E que aprendizado já tiveram? E que conhecimento de Deus vocês não chegaram a ter? Tenho certeza que não são mais os mesmos, todos que pegaram, desde o primeiro capítulo de Gênesis até o capítulo 50, não são mais os mesmos. Você não pode ler um livro da Bíblia realmente com amor, meditando, vendo a palavra como ela é, para ser a mesma pessoa. Nós já mudamos, não é? Graças a Deus. Já não temos mais dificuldade de perdoar. E não temos aqueles perdões camuflados, porque nós aprendemos lá com José. Lembra de José? A gente tem que voltar para Gênesis, vendo quando. Lembra de José? Não teve nenhuma camuflagem. Ele orou pelo dito cujo, pelos irmãos, orou, se apresentou a ele com prudência. Eles ficaram até pensando que José estava querendo se vingar, mas não foi vingança, foi prudência. Um perdão verdadeiro. Que lição nós tivemos ali em Gênesis, não é? É aquele perdão, José se encontrando com os irmãos, aquela coisa linda, sem ninguém ficar relembrando o passado, botando outro para sofrer. Você já viu como era antigamente, quando a gente não estava conhecendo Deus? Agora já está conhecendo mais. É impossível você ler 50 capítulos de um livro que é fundamental, que é apologético, que é a defesa da nossa fé, e você ser o mesmo. Você já está conhecendo mais a Deus. Então é claro que você nunca mais vai ter aquele tipo de perdão para alguém daquele jeito que você fazia. Tá vendo você? Eu vou te perdoar, mas você sabe, não é, o que você fez. Nunca mais a gente vai fazer isso, não é? Porque a gente pegou o exemplo de José com seus irmãos, pegou o exemplo de Jacó com Esaú. Eles tiveram momentos de perdoar um ao outro sem lembrar o passado. Simplesmente me perdoe. Pronto, meu irmão, me perdoe em nome de Jesus. Um perdão com seriedade, um perdão com quebrantamento. Olha que havia quebrantamento no perdão de Jacó para Esaú. Ele enviou presentes, ele mostrou que ele era um nada, que ele era um servo. Quando você vai pedir perdão, você já aprendeu ali, não é? Que você vai como um servo, não como alguém prepotente, alguém que sofreu, que agora estava sendo um herói em poder perdoar. Não, José foi como um servo, pedir perdão àquele que tinha... Jacó foi como um servo, pedir perdão àquele que estava magoado com ele, sem fazer nenhuma prepotência, arrogância, não, perdão é assim. Então, só nisso aí, queridos, vocês já imaginaram quanta gente está sofrendo, escravizado, por causa de estar sem saber pedir perdão? Nesses dias mesmo que nós estávamos fazendo essas lives do livro de Gênesis, uma pessoa tinha tido alguns dias atrás, antes de estar conosco, estudando Gênesis, essa pessoa foi pedir perdão para alguém. E esse perdão não valeu, porque a pessoa ficou com mais raiva ainda, porque ela foi pedir perdão relembrando o que a pessoa fez. Eu vou te pedir perdão, mas você sabe, né, que você fez isso, fez aquilo. A pessoa ficou odiando mais, o problema aumentou. Se ela já tivesse estudado conosco, né, se a gente já tivesse feito o estudo mais cedo, ela não tinha cometido esse erro, e hoje ela está separada dessa pessoa. Então, queridos, valeu a pena, está valendo a pena. Você pode divulgar para as pessoas. Olha, nós estávamos estudando Gênesis, foram 50 capítulos do livro de Gênesis que nós estudamos, nós não somos mais os mesmos. Você não quer vir também participar dessa live do livro de Êxodo?
e esses vídeos que também estão no YouTube, se você não pode assistir a live, você pode também estar nos vídeos que está gravando o mesmo assunto no YouTube. Nesse exato momento está sendo gravado o mesmo assunto. Então você convida as pessoas, vamos participar, porque nós precisamos conhecer ao nosso Deus. Nunca mais seremos os mesmos. E eu estou fazendo hoje mais ou menos um momento de revisão. Mas antes aqui fazer uma revisão mais aquém, de coisas mais antes, bem antes, que foi o livro de Gênesis. Vocês relembraram algumas coisas nesse momento, não foi? Agora vamos ver aqui o Êxodo 13, que também é recordando, é recapitulando, porque já fiz esse comentário de Êxodo 13 no horário da live, hoje é 6 horas da manhã, no Instagram. Então vocês estão vendo que aqui é esse assunto em relação aos primogênitos, ao Senhor mandar que cada família estivesse ali reunidas para matarem um cordeiro, e ali, se tivesse uma família, se as famílias fossem pequenas, juntasse duas e matasse o cordeiro. Se a família fosse grande, um cordeiro. Isso aí não é simplesmente uma historinha, querido. Isso aí é tipologia. Isso aí está apontando Cristo. Esse ritual todo para comemorar a libertação do Egito, eram aquelas vestes especiais, tudo especial, alimentação, o pão asmo, quer dizer, sem fermento. Esse ritual todo era mostrando, apontando o futuro, que é aquele cordeiro verdadeiro, aquele que tira o pecado do mundo, como está escrito em João, capítulo 1, versículo 29, Jesus. Ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aqui em Êxodo 12 e no Êxodo 13, são os capítulos que nós estamos desde ontem repassando aqui agora, está mostrando isso, que Jesus Cristo viria e que eles deveriam fazer isso até Jesus voltar. Todos os anos o povo hebreu, que é o israelita, mas até aí só tinha o nome de hebreus, eles estavam, hebreus é porque Abraão, que começou tudo isso, ele passou um período em Hebrom e por isso recebeu esse nome de hebreus. Mas nós sabemos que depois Jacó recebe o nome de Israel e aí é que prevalece. É o povo israelita, mas que tem um apelido também de hebreus. Então esse trabalho anual, eles tiveram que a partir dali, depois de libertos do Egito, todo ano comemorar isso desse jeito. Esse ritual, queridos, virou seita. Hoje tem pessoas que fazem esse mesmo ritual e virou uma seita, de onde minha mãe esteve e onde eu presenciei até os 7 anos. Então as pessoas que não entenderam isso como apontando para Cristo, continuam fazendo. E aí é por isso que nós precisamos conhecer a Deus, para a gente não estar montando heresias em cima da terra. Então tem aquela coisa terrível que acontece na terra, que você sabe muito bem que existe, pessoas que pegam esse texto e fazem uma seita, e minha mãe pertenceu a uma seita dessa, onde se arrumava tudo, se matava cordeiro e fazia aquela festança toda, e eu criança com 7 anos via tudo isso, porque não entenderam, precisa entender, porque o que Deus fez aqui era até Jesus, esse ritual é até Jesus chegar. Quando Jesus chega, então agora é um novo tempo. Agora você come o pão que simboliza o corpo dele, você toma o suco de uva que simboliza o sangue dele, e ele fez da mesma maneira que Jeová disse. Jeová falou aqui para o povo dele, hebreu, para fazer todos os anos, não foi? Para não esquecerem dele, para não esquecer o que ele fez. A libertação tremenda que ele deu ao povo, ninguém merecia, mas Deus fez, cumprindo a promessa que tinha feito Abraão. Ninguém, nem mesmo Abraão merecia, mas Deus prometeu, e quando ele promete, ele faz. O seu amor é incondicional. Então, eles tinham que fazer isso, lembrando, até Jesus voltar, até Jesus vir, Jesus veio, agora quem é o cordeiro é ele, e Jesus fez questão de fazer a mesma coisa que o Pai fez. Ele também manda fazer isso em memória dele. Mas isso o quê? Comer o pão e tomar o suco de uva, que representa o sangue, e o pão representa o corpo. Da mesma maneira do Pai, assim como o Pai mandou os hebreus fazer todos os anos esse ritual, comemorando a libertação deles do Egito, Jesus também mandou para nós estarmos lembrando, fazendo isso em memória dele. Seja uma vez no mês, seja uma vez de 15 em 15, seja 2 vezes, como for,
escolhido, mas que deve se fazer isso para lembrar em memória dele, porque Deus já sabe que o seu povo é esquecido. E quando aconteceu isso, no tempo lá do Egito, na libertação, Deus tinha um motivo pelo qual ele mandou que fizessem isso todo ano, que todo ano estivesse fazendo essa comemoração, essa festa com esse cordeiro, para lembrar que tinha sido liberto. Lembre-se que as famílias, os filhos estavam ali presentes, era papai, mamãe e filhos. Então, por que Deus queria que os meninos, as crianças crescessem lembrando, que os pais não esquecessem de estar fazendo aquilo para lembrar o que Deus fez? E aí a intenção do Senhor era essa, para quando os filhos perguntassem: meu pai, minha mãe, por que todo ano o Senhor faz essa festa? Por que todo ano o Senhor mata um cordeiro? Isso com os hebreus, não é? Não se esqueçam. Aí, todo ano o Senhor mata um cordeiro, todo ano faz essa festa, os pães não podem ter colocado fermento, porque o fermento simbolizava pecado. Então, por que o Senhor faz? Aí, os hebreus, ou seja, os israelitas, respondiam: porque Deus, com mão poderosa, o Deus Jeová, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, com mão poderosa, livrou o seu povo do Egito. E ali nós estamos comemorando porque ele, no dia para salvar a gente de lá, para nos tirar de lá, ele matou todos os primogênitos dos egípcios. Mas a nós, o seu povo, o sangue do cordeiro era passado na porta e o anjo da morte não tocou nos nossos primogênitos. E por isso todo primogênito naquela época, no tempo, desde ali, ficou sendo santificado, sendo separado para o Senhor. Todo primogênito do povo hebreu, do povo Israel, era sacrificado, era consagrado, não era sacrificado, era consagrado ao Senhor. Por conta daquele dia que o Senhor passou e não houve nenhuma morte na vida deles. Eles foram preservados. Então ficaram separados para Deus. Todo primogênito, todo filho homem que nascesse deles, o primeiro filho seria para o Senhor. Para consagrar o Senhor. Não era para matar, não. É para consagrar o Senhor. E aí eles sabiam dessa história. Por isso que tem que fazer todo ano. Para os filhos também saberem. Para os netos também saberem. Para todos os descendentes saberem. Nunca se esquecer até chegar Jesus. Aí Jesus chega e diz: agora os seus filhos também precisam saber que eu, de uma vez por todas, eu sou o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e vocês precisam fazer isso. Os seus filhos devem participar. Tem pessoas que na ignorância espiritual, elas acham ruim uma criança participar da ceia do Senhor. E não tem nenhuma restrição para a criança, não tem nada de não ter a criança no meio, porque elas fazem parte do reino dos céus e porque também elas precisam perguntar para seus pais. Cada vez que elas forem vendo o pai fazer isso junto com elas, tomando a ceia juntos, o que é que eles vão dizer? Meu pai, por que a gente todo mês, dependendo do seu ministério, se é mensalmente, por que nós todo mês, nós temos que tomar essa ceia? Por que o Senhor fica assim, tão emocionado com Jesus, fica ali tão sério, tão ligado nele, fazendo esse ritual com tanto amor, com tanta dedicação, às vezes até as lágrimas caem dos olhos do Senhor? Por que, papai? Porque às vezes o Senhor chora, porque a mamãe chora quando toma esse vinho, esse suco que representa o sangue de Jesus? Quer dizer, eles nem sabem isso direito. Aí, quando o Senhor toma esse suco, quando o Senhor come esse pão, aí você vai parar e dizer para o seu filho: sabe por que, filho, que todo mês nós fazemos isso? Porque Papai do céu mandou seu único filho, Jesus Cristo. E aí não tem mais matança de cordeiro, agora ele é o Cordeiro de Deus. E ele deu a vida por nós. E agora todo mês a gente quer lembrar isso juntamente com a nossa família. Dizer que ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que nós somos gratos por ele ter feito isso. E aí sabe o que vai acontecer? Que seus filhos vão chegar na faculdade e não vão se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, nem para o ateísmo, nem para materialismo, nem para o humanismo. Se foi inculcado na cabeça da criança o verdadeiro evangelho, Jesus derramou seu sangue, a criança precisa saber disso. Mas infelizmente, com as ideias humanistas,
pensam assim, vai agredir a criança saber negócio de sangue, que Jesus derramou sangue, só vão contar isso lá na adolescência, que é para poder eles não ficarem chocados com isso. O Espírito Santo, ele prepara o seu coração, que já está tão sujinho, preparou para entender isso, quanto mais de uma criança que até a certa idade ela é inocente. Então ela consegue captar isso com mais tranquilidade, mais tranquilamente eles captam tudo isso, pode captar tudo isso. Então não poupe o seu filho de participar da ceia até o dia que ele perguntar. Ele vai perguntar e vai continuar convertido ao Senhor Jesus e vai viver para Jesus por toda a sua vida. É só prosseguir fazendo isso. Aí ele vai perguntar um dia por quê. Você desde pequenininho fazendo isso, ele pequenininho, aí ele vai perguntar por quê, papai, por quê, mamãe, e você vai dizer isso. E você tem a certeza que depois de você inculcar, mostrar que você toma a ceia realmente por amor ao Senhor, lembrando do que Ele fez por você, seus filhos jamais irão se desviar. É isso que é ensinar a criança o caminho que deve andar. É você em cada atitude do que a Bíblia manda você fazer, a sua atitude seja sincera, seja verdadeira, ao ponto de chamar a atenção dos seus filhos. E aí você vai poder dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Se realmente você faz com segurança, se você mostra aos seus filhos que é uma verdade para você. Mas infelizmente muitos deixam as crianças pegar o suco de qualquer jeito, pegar o pão de qualquer jeito e sair assim como se fosse um aniversáriozinho que eles estão participando e come como eles bem entenderem e bebe o suco como bem entenderem. Não é assim. É com seriedade, a família junto ali e eles sabendo o porquê. Se ainda não perguntou, vai chegar o momento que ele vai perguntar, por que, papai? Tem que ser assim, todo mês tem isso. Você fica assim tão sério com Jesus, conversando com ele, contando, pedindo perdão dos pecados que fez. Por que isso? Aí você diz. E aí eu tenho certeza que você amando a palavra, vivendo a palavra como ela é, você poderá dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Já viram quanta coisa Deus está nos ensinando? Nós estamos aprendendo a conhecê-lo, né? Estamos conhecendo a Deus, tenha certeza. Você já pensou esse conhecimento? Você saber que a ceia não é um divertimento, mas é um momento de dor, da gente lembrar o que Jesus passou por nós. A gente precisa passar esse momento sentir um pouquinho, não é? Precisamos ter um coração de carne. O Espírito Santo já veio para fazer do nosso coração um coração de carne. Então vamos tomar posse desse coração de carne e mostrarmos para a nossa família, nossos filhos, nossos netos, que realmente nós sentimos por Jesus ter feito tudo aquilo por nós e que nós queremos realmente viver a retribuição, a memória, lembrar não é somente você tomar ceia, lembrar do seu vizinho que ainda não conhece a Jesus. Aí você vai contar essa história para ele, vai contar essa história para esse vizinho, para essa vizinha, dizer a história que Jesus, do que ele passou, não é somente no dia da ceia você chegar e tomar ceia, mas diariamente você lembrando, porque quando você faz o ID, quando você vai pregar a palavra, você está mostrando que realmente você toma a ceia em memória do Senhor. Estamos conhecendo a Deus? Vamos ser humildes e conhecermos realmente, ver a palavra como ela é, entender o que é. Não é a gente ficar esperando um mês, sem lembrar do Senhor, sem falar dele, sem anunciar o Evangelho. Chega num supermercado, está fazendo compra, não abre a boca para falar para ninguém do amor de Deus. Chega numa clínica, está lá sentada tanta gente sofrida, desesperançada, a gente não abre a boca para falar de Jesus. E aí quando chega no dia da ceia, já vou tomar ceia em memória do Senhor. Então é no dia a dia que ele está entendendo a palavra, está recebendo. Tem alguma heresia aqui? Eu estou disponível para saber. Se tem alguma heresia, vocês só me procurarem para me conversar. Porque eu estou falando que quando nós lemos a palavra como ela é, nós conhecemos a Deus. Eu creio que nesta hora você tem mais oportunidade de conhecer a Deus. Saber que tomar a ceia do jeito que você tomava não está adiantando nada. Você tem que tomar a ceia com seriedade, sentir realmente o que Jesus sentiu. E ali seus filhos vão ficar entendendo que há seriedade no que você está fazendo. E eles não vão pegar a ceia por brincadeira.
Eles não vão pegar o pedaço de pão, mas são inocentes, mas eles vão entender se o papai passa essa mensagem, se durante os dias do mês inteiro está falando desse Jesus, para a vizinha, para a titia, para a parentela, para todos, a criança vai entender que realmente você está tomando a ceia em memória do Senhor. Isso é compromisso. Ou seja, Jesus deixou escrito, ide fazer discípulos. Eu passo o mês inteiro sem fazer um discípulo, sem ter uma vida que ganhei, e depois eu vou tomar a ceia, estou fazendo em memória do Senhor. Entendeu a seriedade que é você ler a palavra, entender a palavra, interpretar a palavra? Você não pode viver desse jeito. Senão seria uma hipocrisia, seus filhos não vão ver nada. O que eles vão ver? Simplesmente um momento que todo mundo come pão, todo mundo... Que era assim que estavam fazendo na igreja de Coríntios, você sabe que Paulo falava sobre isso? Todo mundo fazia aquela folia para encher a barriga. E hoje nós não fazemos do jeito que os discípulos faziam, mas fazemos com um pedacinho de pão que parece que não é nada que está se acontecendo. Um pouquinho do sul não é nada, nem parece, não é? Mas tenho certeza que nós estamos aprendendo a conhecer o Senhor, estamos conhecendo o Senhor. E você nunca mais vai tomar ceia como você tomava. Seu filho vai ficar tão constrangido, vão entender tanto que é um momento especial, que eles vão te perguntar breve, papai, mamãe, por que isso? Por que eu estou comendo esse pão e esse suco? Se seu filho já te perguntou, não se esqueça, leve isso a sério. É sinal que você realmente está tomando a ceia dignamente. Tomar a ceia dignamente não é somente porque você confessou pecados. Dignamente quando você toma realmente sentindo a dor que Jesus sentiu, ao ponto de as pessoas que estão ao seu redor sentir que realmente Ele deu a sua vida por nós e que estamos fazendo em memória dele. Você já pediu perdão por quantas vezes tomou a ceia sem ter realmente esse sentimento? Eu já comecei a pedir perdão ao Senhor. Me perdoe, Senhor, por todas as vezes que eu peguei o pão, coloquei na boca e ninguém sentiu que eu realmente estava fazendo aquilo em memória. As pessoas têm que pressentir, porque o que está dentro se vem para fora. Se você realmente está sentindo aquilo, realmente entendendo que Jesus fez isso por você, claro que as pessoas ao redor vão ver. Quantas vezes você já derramou uma lágrima quando você fez isso? Está impedindo o seu filho de entender o mistério. Você precisa sentir. Seus filhos, seus netos vão ver você naquele momento, lembrando com dor, Jesus. Como foi difícil aquele momento. Quando o Senhor disse, Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Quando o Senhor falou aquilo, Senhor, foi o momento mais difícil. Porque o pai, por algum instante, deixou o Senhor sozinho. E agora, meu Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, porque nesse momento eu estou fazendo isso em memória do meu Senhor. É impossível não sair uma lágrima, é impossível seu filho não perceber que realmente você está fazendo em memória de alguém muito importante. E ele vai te perguntar. E é nesse momento que o teu filho vai se converter. E é nesse momento que ele vai se entregar a Jesus. É nesse momento que o seu neto vai se converter. É nesse momento que ele vai entregar a vida a Jesus. É nesse momento que a tua casa, a tua família vai se converter. Quando vê que realmente o que você está fazendo é em memória do Senhor. Pois são esses assuntos, queridos, que estão lá em Êxodo 12 e Êxodo 13. É um assunto que está muito ligado a 1 Coríntios. Quando você lê 1 Coríntios falando da ceia, capítulo 11, né? Que você vê falando da ceia, há toda a ligação aí. Muito sério. E precisamos não se esquecer disso. Quando o Senhor disse, fazei isso em memória de mim, isso é forte. Isso é sério. Que eu e vocês possamos nos quebrantar, pedir perdão ao Senhor por todas as vezes que tomamos a ceia somente por status. Somente porque é uma coisa que o Senhor mandou. É uma coisa que o pastor está fazendo. É uma coisa que os discípulos, que meu bispo está fazendo, o meu apóstolo está fazendo. É uma coisa que o Senhor Jesus Cristo falou com muita seriedade. Fazei isso em memória de mim. Então não sejamos como os israelitas que passaram anos e anos fazendo isso, fazendo do jeito deles, na época deles, que era matando cordeiro, fazendo aquela festa totalmente sem nenhuma seriedade em relação ao que eles tinham recebido do Senhor, que foi a libertação de lá do Egito. Ficaram livres do cativeiro.
Eles fizeram por muitos anos, sem também sentir a realidade do que Deus fez por ele. E a igreja, infelizmente, por muito tempo também ficou assim, fazendo isso sem sentir a seriedade que é. Simplesmente pedindo perdão de pecado, mas não leva a sério, não sente a dor que Jesus sentiu, não está realmente ligado no propósito de fazer aquilo como memória, em memória dele. Creio que esses capítulos 12 e 13 de Êxodo já me fez conhecer mais a Deus. E você? Estou conhecendo mais um pouco. Estamos arrependidos das vezes que tomamos a ceia em vão. A partir de agora, quando nós voltarmos aos templos, vamos tomar ceia com seriedade? Vamos fazer realmente em memória do Senhor? Nós estamos conhecendo mais a Deus. Esse tempo da quarentena é para nós estarmos realmente conhecendo mais a Deus. Então nós voltaremos numa nova dimensão. Nenhum de nós seremos os mesmos. Vai haver uma grande diferença. O nome do Senhor será exaltado. Eu agradeço porque vocês estão entendendo isso. E que vocês estejam sempre juntos amanhã, em nome de Jesus, todos os dias. É de domingo a domingo, é de segunda a segunda, até quando Deus permitir. Nós estamos aqui fazendo a live ao meio-dia e às 6 da manhã no Instagram e às 18 horas também no Instagram. E nós vamos ficar realmente conhecendo a cada dia o nosso Deus. E nunca mais seremos os mesmos. Em nome de Jesus. Nunca mais seremos os mesmos. Deus abençoe a todos. Realmente eu amo vocês. Mas o Senhor Jesus te ama muito mais. Beijo no coração. Aquele beijão.